Quero compartilhar com você, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje é um dia de alegria, um dia de vitória. Quem esteve na praia ontem? Quem esteve lá? Diga eu. Deixa eu ver. Uau, foi lindo, hein? Meu Deus, eu perguntei quem esteve no cemitério ontem. Quem esteve na praia. Deus tem trazido a bênção dele sobre essa cidade. E mesmo quem não tem feito nada, tem crescido financeiramente e prosperado nessa cidade, porque a cidade toda está crescendo e está levando o povo junto. A bênção de Deus está sobre essa cidade. Deixa eu falar algo antes de eu pregar. Agora já comecei, vamos embora. Em 1998, quando começamos essa igreja, meses antes, a gente orava por essa cidade. A gente caminhava toda a orla na praia, derramando óleo, ungindo e orando. A gente fazia propósitos de jejum, de oração, começou a igreja era bem no centro, e a igreja cresceu, e a gente estabeleceu no mundo espiritual, a gente estabeleceu nas regiões celestiais, a igreja. Às vezes nós íamos aonde é o Cristo Luz, na época nem Cristo tinha lá, muito menos luz. A gente ia lá no Morro de Laranjeiras, da Interpraias, e a gente ia no Morro do Careca quando ele era cabeludo, só para você ter uma ideia. Nem careca ele era naquela época. Não tinha jeito de subir. Não sei se alguém lembra disso, não tinha jeito de subir de carro. A gente ia de carro até um ponto e depois subia a pé. E aí um grupo ficava lá, um grupo aqui no meio e outro grupo lá, orando pela cidade. A gente ia nas entradas da cidade, a gente orava no fórum, na Câmara de Vereadores, nem existia aquele fórum, aquela câmara. A gente orava na prefeitura, e foram tempos de muito jejum, oração, ungindo e consagrando essa cidade. E a igreja foi estabelecida. Haviam 2 igrejas na cidade, mas nenhuma igreja crescia. E igrejas novas não abriam. Depois daquele primeiro ano, foi tanto propósito, tanto jejum, e eu não me esqueço um dia, lá onde é o Cristo Luz, Deus nos deu uma palavra, que Deus restauraria a sorte desta cidade. E a cidade que era conhecida como lugar de destruição, seria conhecido como lugar de prosperidade. Depois daquele ano, começou a abrir igrejas nessa cidade, e começou a fechar baladas. E foram por anos, as baladas fechando e as igrejas abrindo. Aí o povo de Camboriú orou menos, aí as baladas foram lá para Camboriú. Não, estou brincando. Aí as baladas foram fechando e as igrejas foram abrindo, ao ponto de abrir mais de 100 igrejas em Balneário Camboriú. Rompeu. Há 2 meses atrás, eu estava orando e Deus me disse, essa cidade subiu de nível, está sendo reconhecida em toda a nação. Estabeleça um novo teto no mundo espiritual para a igreja nesta cidade. E Deus falou comigo, porque cada coisa que nós fizemos, desde as pequenas às grandes, nós estávamos nas regiões celestiais estabelecendo algo. Então, quando nós ungíamos a praia, quando nós fechávamos todos os cantos em oração, em jejum, nos primeiros anos a gente montava um palco na praia no dia 31 e fazíamos um tempo de louvor e adoração e muita gente ia na praia. Já fizemos culto na Praça Tamandaré, já alugamos o ginásio da cidade para fazer o Vida Nova Fest. Cada coisa que nós fazíamos estabelecia. Fizemos um grande evangelismo que foi o Hillsong, lá na praia. A cidade tinha 80 e poucas mil pessoas, 85 mil pessoas. Lá tinha 80 mil pessoas na praia.
Cada uma dessas coisas nós fomos estabelecendo a igreja nas regiões celestiais. Não é para dizer que fazemos coisas grandes ou melhores, não é nada disso. É no mundo espiritual se estabelecer. E cada vez que a igreja se estabeleceu, mais pessoas aceitaram a Jesus, mais pessoas se converteram, a cidade se tornou mais segura, a cidade prosperou. Há muitos anos atrás, algumas pessoas lembram disso, nós estávamos ainda na Avenida do Estado, e um domingo eu estava pregando, e Deus me deu uma palavra, e eu disse: Deus vai trazer empresas fortes para esta cidade, Deus vai gerar empresas fortes nessa cidade, somente para abençoar financeiramente o povo desta cidade, e essa será uma das cidades que terá o maior PIB do Brasil. Porque naquela época as pessoas ganhavam dinheiro na temporada, e pelo amor de Deus, mês de maio, junho, você passava pelado na Avenida Atlântica e ninguém te via. Era aquele deserto, tudo fechado, hotel fechava, restaurante fechava, isso você lembra, né? Não? Alguém lembra disso? As coisas fechavam no inverno. E as pessoas passavam dificuldades, e Deus me deu essa palavra. Mês passado, saiu uma reportagem que Balneário Camboriú passou o PIB de Florianópolis, a capital. E hoje é o 6º maior PIB por metro quadrado do Brasil. Depois daquela palavra, meses depois, veio um grande supermercado para Balneário Camboriú, o Angelone, lá na Avenida do Estado. Então, cada vez que a igreja se posiciona no mundo espiritual, as coisas acontecem. A cidade fica segura, a cidade prospera, a igreja cresce, novas igrejas abrem, lugares que destroem as famílias e destroem os adolescentes, fecham. Por quê? Porque o mundo espiritual está sendo estabelecido. A gente começou uma reunião de oração lá no início, às terças-feiras. E a gente orava dizendo: essa cidade está fechada para todo e qualquer mover de principados, potestades, obras das trevas. Nenhum espírito maligno tem autorização para entrar nesse lugar. Um dia, depois de alguns meses, uma pessoa disse: pastor, minha mãe frequenta um terreiro, e lá tinha reunião toda terça-feira. Agora já tem 4 semanas que não baixa um espírito lá na terça-feira. Eles disseram que tem uma coisa trancando, que agora eles vão mudar a reunião para quarta-feira, que era o dia da nossa reunião de oração. Então, cada vez que a igreja se movia, dias de consagração, 3 dias de jejum, os pastores aqui dentro, a igreja vai se estabelecendo. Então, há mais ou menos 2 meses atrás, Deus me deu uma palavra e disse: essa cidade subiu de nível, está sendo reconhecida nacionalmente. Estabeleça um teto novo no mundo espiritual para a igreja. E aí Deus colocou no meu coração o que deveria ser feito. No mês de maio, 12, 13 e 14, a gente vai fazer o Congresso de Avivamento Profético, no Centro de Eventos de Balneário Camboriú, lá na BR-101. Lá cabem 8.000 pessoas, e nós vamos fazer o evento lá. Já convidei a Bethel Music dos Estados Unidos, pastor Cash Luna, pastor Rony Oliveira, olha, Aline Barros. Querido, vai ser um congresso tão grande, tão forte. Virão pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da América, da África para pregar. Cantores. Serão 3 dias de um grande mover espiritual. Não será apenas um congresso cristão, mas será um tempo de estabelecer a igreja em um nível mais alto no mundo espiritual. Amém. Você tem que ter orgulho da cidade que você vive e da igreja que você frequenta, porque a mão do Senhor está sobre esta igreja, e a mão do Senhor está sobre essa cidade, e nós temos prosperado em tudo. Às vezes no dia a dia não é como nós queremos, mas quando a gente para olhar, termina um ano, olha como foi esse final de semana. Milhares e milhares de pessoas aqui, gente do Brasil inteiro olhando para essa cidade.
E isso traz crescimento, visibilidade, prosperidade. E isso traz a bênção de Deus na sua vida profissional e financeira. 2022 é o ano das grandes conquistas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Alguém pode dizer graças a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você. Deus mudou a sua sorte. Não, você não entendeu. Eu não disse que Deus vai mudar. Não disse que Deus mudará. Eu estou dizendo, Deus mudou a sua sorte em 2022. Levanta a tua mão e diga, 2022 é o ano das grandes conquistas. Deus mudou a minha sorte. Amém. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles em Balneário Camboriú. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, aqui na embaixada. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ah, meu Deus, alguém diga glória a Deus. Esse salmo é o salmo de quando o povo saiu do cativeiro na Babilônia. O povo foi preso de Israel, levado à Babilônia. Anos depois veio uma nova invasão e prenderam o resto tudo, destruíram as cidades, os portões, os muros, e o povo ficou 70 anos no cativeiro. Tempo de crise, tempo de luta, tempo de adversidade, é um tempo de cativeiro. E aquele povo ficou no cativeiro por 70 anos. Mas havia uma promessa de Deus de restauração. Nenhum cativeiro na sua vida será permanente, ele será passageiro, porque a promessa de Deus de restauração sempre se cumprirá na sua vida. Deus vem e levanta um outro rei que invade a Babilônia, e o povo de Israel é liberto. E eles saem do cativeiro, e quando saem do cativeiro escreveram esse salmo, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, nosso coração de alegria. Ficamos como quem sonha. Ou seja, eles escrevem aquilo que Deus fez quando Deus restaura a sorte de todo o povo. E essa noite eu quero compartilhar rapidamente com você o que Deus faz quando Ele restaura a nossa sorte. No versículo 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ou seja, quando Deus vem na sua história, no momento de luta, no momento de crise, no momento de adversidade, no momento de cativeiro, Deus destrói o cativeiro. 2022 é o ano que o cativeiro de qualquer crise, luta, problema, adversidade, está sendo destruído na sua vida. Deus está restaurando a sua sorte. Deus está mudando sua história. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida e na sua, Ele nos libertou. Não existe nada que você passou no ano passado ou nos últimos anos que você vai ter que carregar em 2022, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é e já está liberto de todo tipo de cativeiro. Alguém crê nisso? Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, o Senhor entregará os teus inimigos, eu estou profetizando, o Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas hoje o Senhor declara, por 7 caminhos fugirão da sua presença em 2022,
Ah, meu Deus do céu, eu tenho uma palavra profética para você. Deus vai cumprir a promessa de restauração da sua vida, dos seus filhos, da sua casa. Ele vai trazer socorro e livramento a toda a sua família, porque Ele já restaurou a sua sorte. Ah, é para alguém essa palavra, é para alguém essa palavra essa noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Segundo, versículo 1, ficamos como quem sonha. O que Deus faz quando Ele restaura a sua sorte? Restaura os seus sonhos. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diga: Deus, eu creio, 2022 é o ano que os meus sonhos estão sendo restaurados. Aquele casamento, aquele filho, aquela casa, aquele negócio, aquele ministério, aquela pessoa salva, aquela cura, o sonho daquela viagem, daquela faculdade, o sonho está sendo restaurado em nome de Jesus. Alguém recebe? Quando Deus entra e te liberta, Ele não te liberta para te deixar solto, Ele te liberta para restaurar os seus sonhos, para te levar a alcançar os sonhos que você esperava. O povo de Israel tinha um sonho, voltar a Sião. Esse era o sonho deles. Eles desejavam voltar. De repente Deus trabalha em silêncio, levanta um rei, entra e invade a Babilônia. Eles são soltos, libertos, e eles têm o seu sonho restaurado, voltar a Sião. Querido, já disse isso tantas vezes. Você pode ter perdido a tua esperança em 2021, mas ainda que a esperança morreu, a fé jamais vai morrer no teu coração. Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a acolá, e assim se fará, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Levanta bem alto tua mão direita e diga: pela fé, eu creio, todo sonho será realidade em 2022. Deus não faz obra pela metade. Eu estou declarando isso como palavra profética. Se você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, Deus não faz obra pela metade. A obra de Deus, ela é completa. Deus vai levantar um resgatador nos próximos dias de 2022, e Ele vai te arrancar do lugar que você está e te colocará no lugar dos seus sonhos. Ah, se essa palavra é para você, querido, recebe ela. Terceiro, o que é que Deus faz? Versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deus vai renovar a sua alegria. Deus está renovando a sua paz, a sua alegria, o seu gozo. Tempo de cativeiro, tempo de murmuração, tempo de restauração, tempo de alegria e júbilo. Anule em 2022 toda palavra de murmuração da sua boca. Palavra de murmuração são decretos de maldições que você traz e atrai sobre você e a sua casa. Anula as palavras de murmuração, de reclamação. Não, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, nem quero saber. Eu sei que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para te fazer mais que vencedor, ponto final. Esquece o que você está vivendo, olha para a cruz. Elimina a palavra de murmuração. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá dos seus frutos. Querido, Deus está trabalhando em silêncio por você. Deus vai restaurar a tua alegria. Anula a murmuração. Neemias capítulo 8, versículo 10, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Querido, o Espírito de Deus vai te batizar nesse primeiro dia de 2022,
com a unção de júbilo e alegria, porque da tua boca não sairá palavra de murmuração, mas palavra de vitória. A tua boca declarará vida e não morte, sucesso e não fracasso, saúde e não enfermidade, bênção e não maldição, porque 2022 é o ano das grandes conquistas na sua casa. Oh, meu Pai do céu. Quarto, versículo 2 ainda. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus, quando restaura a tua sorte, te honra na presença de todos. Declara isso: Senhor vai me honrar na presença de todos em 2022. As nações diziam: grandes coisas Deus fez por vocês. Quando você é fiel, quando você tem sacrifício no altar, quando você tem grandes projetos, quando você tem fé, quando você tem voto com Deus, Deus trabalha a teu favor. Deus levanta o rei Ciro e faz com que esse homem se torne grande. Ele entra na Babilônia, invade, destrói. E quando destrói, olha que loucura. Ele diz: esse povo não é daqui, liberta eles. E aí você lembra que tinha um que servia ao rei, Neemias. E ele diz: o que está acontecendo? Nossa cidade está destruída. Vai com teu povo para lá, eu sou o rei. Eu vou bancar a restauração da sua nação. O que você precisa? Madeira, pedra, homens, exército, cartas, influência, falar com alguém. O que você quiser, pode me pedir que você vai ter. Amém? Não, que você não entendeu até agora. Eu estou te dizendo que 2022, Deus está trabalhando a teu favor, e Ele vai levantar alguém em algum lugar, de alguma forma. Ele vai levantar uma situação ou uma pessoa. Tem gente perto de você, de onde você menos imagina, que Deus vai levantar, e em silêncio, esta pessoa vai ser usada para restaurar toda a história da sua casa, e você viverá as grandezas de Deus em 2022. Se é para alguém essa palavra aqui, pelo amor de Deus. Eu profetizo Isaías 61, versículo 7 na sua vida: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, diz o Senhor dos exércitos. Oh, meu Pai do céu, alguém toma posse dessa palavra. Quinto, quando Deus restaura a nossa sorte, versículo 3, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus manifesta as grandezas dele na sua vida. Diga: Deus restaurou minha sorte, por isso 2022 é o ano das grandezas. Deus vai manifestar as grandezas dele. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, levanta a tua mão e faz assim: tudo, muito, mais, abundantemente e além. Pelo amor de Deus. Vai lá, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, muito, tudo, muito, tudo, muito, mais. Deus, Ele está dizendo que Ele pode fazer tudo na tua vida, que Ele pode fazer muito na sua vida, que Ele pode fazer mais do que você precisa, que Ele fará abundantemente, ou seja, além do que você precisa, que Ele pode fazer além daquilo que você sonhou, pediu ou pensou. Levanta a tua mão e diga: meu Deus manifestará as grandezas dEle, fazendo na minha vida tudo, muito, mais, abundantemente, além
do que eu pedi, eu pensei. Meu Deus do céu. Alguém tem fé para tomar posse dessa palavra essa noite? Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Diga 2022, é o ano das grandezas de Deus na minha vida. Sexto e último, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Deus trará abundância no meio da crise, abundância no meio do deserto, abundância no meio da pandemia, abundância no meio da adversidade, abundância no meio de um mundo inteiro, de uma nação inteira em crise econômica e financeira. Diga, crise financeira pode rondar o globo, mas não pousará sobre a minha casa, porque eu estou debaixo de um decreto celestial, o ano das grandes conquistas. Meu Deus do céu, alguém entende isso? Alguém entende isso? O que é as torrentes do Neguebe? Eu já estive algumas vezes no Neguebe, um deserto. Tem vídeo no YouTube, se você for lá e colocar, torrentes do Neguebe, você vai assistir. Um deserto, não tem nada. De repente, diga isso, de repente. Não é esse de repente que eu estou falando. Diga isso com fé. De repente. Alguns falaram, outros não. Não é esse de repente que eu estou falando. Usa a tua fé e diga de repente. De repente. É seco, não tem uma árvore, não tem um fio de água, nada. Você começa a escutar um barulho. Quando você começa a escutar o barulho, todo mundo já sabe. Saia dos lugares baixos. E de repente você olha. Não é um fio d'água. Como diz em Goiás, não é um córrego. Não é um rego. Não é um fio d'água. Não é um riacho. É uma torrente. E invade aquilo, e aquilo vai passando, e aquilo vira um rio, em questão de 2 a 3 minutos, o deserto inteiro começa a correr um rio no meio dele, são as torrentes do Neguebe. Entenda o que eu vou te dizer, as grandezas de Deus, quando ela chega, ela traz sobre as nossas vidas o quê? A abundância. Pastor, eu estou no meio do deserto, você não entendeu. Ele não depende de você estar num lugar fértil ou não. Ele traz abundância, até no meio do deserto. Só que isso acontece de que jeito? Sansão, com os olhos furados, cego, cabelo cortado, fraco. De repente o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele mata todos os seus inimigos dentro daquele lugar. Você está lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os 3 condenados à fornalha, e aumentaram a fornalha 7 vezes mais, e jogaram ele lá dentro. Eles entraram e, de repente, um quarto homem foi visto no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles. Está lembrado que a porta do cenáculo estava fechada, 120 discípulos estavam ali orando, e a Bíblia disse, de repente, um vento entrou com as portas fechadas, e o chão tremeu, e línguas de fogo se manifestaram, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e foram cheios de poder e autoridade. Eu estou profetizando. Atos, capítulo 16, versículo 26. Quem estava no deserto da Covid, no deserto da pandemia, no cativeiro da pandemia,
quem estava preso no cativeiro de uma crise, quem vinha preso há 1 ano, 2 anos em um cativeiro financeiro, familiar, enfermidade, psicologicamente, ministerial, quem estava preso. Atos capítulo 16, 26. E de repente, alguém lê comigo? E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, os alicerces do cativeiro se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos eles. Eu vim essa noite, primeiro dia do ano, para te dizer: Deus, de repente, em 2022, vai abalar os alicerces do seu cativeiro. Você vai ser solto e liberado para viver as grandezas de Deus, porque hoje Ele restaura a tua sorte. Se você recebe essa palavra da parte do Senhor, se coloca de pé e celebra. Meu querido, celebra. Deus vai manifestar de repente, e acontecerá uma mudança súbita, e torrentes, abundância virá no teu deserto. Deus manifestará as grandezas dele sobre a sua casa, e você será mais que vencedor sobre a terra. 2022 eu profetizo o ano das grandes conquistas. Se essa palavra é para você, querido, celebra, dá um brado de vitória, aplaude ao Senhor, faz alguma coisa. Oh, aleluia!